como cardiologista, né, não poderia deixar de trazer aqui para aprendermos um pouco, voltarmos um pouco para o conceito do que é coração. E, afinal, o que significa a palavra coração? O que significa o órgão coração? Nas Sagradas Escrituras, a palavra coração ela é citada mais de 1000 vezes, por incrível que pareça, sendo em hebraico leve e em grego se pronuncia cardia, por isso que cardiologista, cardíaco. E na linguagem bíblica, mais do que um órgão físico vital para os seres humanos, o coração é o símbolo do centro da vida interior dos homens, com suas emoções, seus pensamentos, sua vontade, bem como a habitação do Senhor e do Santo Espírito. E aí, trazendo o que o Catecismo da nossa igreja traz no parágrafo 2563, nos diz que o coração é a morada onde estamos, onde habitamos, é o nosso centro escondido, inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. O coração é o lugar da decisão, que está no mais profundo das nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, é o lugar da aliança. Então, o coração é o centro das nossas emoções, é onde está tudo de bom e tudo que não é bom. E aí, por isso que a devoção a esses corações santíssimos, nos traz tantas graças, porque podemos, imitando e recebendo as bênçãos que emanam desses três corações, especialmente do Sagrado Coração de Jesus, que é onde emana tudo, onde na cruz derramou sangue e água, podemos nos beneficiar, termos muitas graças, frutos, privilégios. E o que é que eles pedem? Eles pedem tão pouco, eles só pedem o amor, as reparações. Também o Catecismo da Igreja Católica nos traz no parágrafo 478, que diz: Jesus amou-nos a todos com um coração humano. Então, que graça saber que nosso Senhor Jesus Cristo teve um coração humano. Deus, pelo seu Filho, teve um coração humano. Ele tinha o miocárdio, ele pulsava, ele palpitava. Quando ele estava com os apóstolos na última ceia, ele dizia: desejei ardentemente estar convosco. Então, ali, com certeza, as batidas do coração de Nosso Senhor, as pulsações de Nosso Senhor, de amor pelos apóstolos, de amor pelo que viria, e depois derramou seu Espírito. Então, nós também somos convidados a estar juntos a esses corações. E para falar do culto, né, do coração de São José, então, não é um culto oficial ainda, e essa é a grande base da iniciativa aqui atrás, ao contrário, a mão dessa iniciativa da petição do Castíssimo Coração de São José. Então, é um culto privado. E esse culto é possível? Claro que é possível, porque é um culto particular. Como que começou a solenidade do coração de Jesus? Através das aparições, a Santa Margarida Maria de Alacoque. Aí Sandra falou, 1673 a 1675, fez 350 anos. Depois, olhe quando foi que foi instituída a solenidade. Beato Pio IX, 1856, há quase 170 anos. Então, demorou. E São João Eudes, também falado aqui, um grande apóstolo do século XVII, francês, do culto aos dois corações, o de Jesus e de Maria, ele já em 1672 conseguiu uma liberação, vamos dizer assim, para que ele pudesse, na congregação dele, celebrar a solenidade. No caso, na época, uma memória do Sagrado Coração de Jesus. Então, vejam bem, tudo começa com a piedade popular. E se trouxermos, podemos ter devoção ao coração de São José? Meu Deus, claro que podemos. São João 23, um papa devotíssimo de São José, ele dizia uma frase que, por sinal, eu praticamente digo todos os dias, que é: Jesus, Maria e José, meus dulcíssimos corações, que eu viva, sofra e morra por vós. Então, veja bem, o Papa tinha uma devoção aos três corações, e nós, como não podemos ter? Agora, claro que a igreja tem seu tempo, e é o tempo de São José. Teve o tempo para o Sagrado Coração de Jesus, que permanece tempo para iniciar, estou dizendo. E depois, claro, na hierarquia, Nossa Senhora, a memória do Imaculado Coração de Maria, porque é uma memória, sabe quando foi instituída? 1944, por Pio XII. Olhe como demorou. Já havia essa devoção com São João Eudes, no século XVII.
mas apenas com o impulso das aparições de Fátima, como bem me falou Sandra, a irmã Sandra, só nas aparições de Fátima, em 1917, que Nossa Senhora vem e diz: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E faz a grande promessa, que é essa promessa dos 5 primeiros sábados. Então, olha como demorou também. E hoje estamos, esse ano, temos o centenário das aparições em Pontevedra, que Nossa Senhora vem, irmã Lúcia, e diz as condições para essa devoção. E vejam que quase não é conhecida. Nós fazemos aqui em Natal, na Catedral, há algum tempo, né? Eu faço particularmente há 6 anos, mas muitas pessoas, muitas almas não conhecem. Vejam bem a missão de vocês, mães, de levar a devoção do Sagrado Coração de Jesus, de levar os primeiros sábados, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Esse apostolado é maternal. E o AMAS está conosco na iniciativa de levar a petição para que, em algum momento, o Papa Leão XIV, tenho muita fé que possa ser o Papa Leão XIV, que proclame a instituição dessa memória do culto ao coração de São José. E como que podemos saber, que graças podemos ter, que frutos podemos ter, como não é uma devoção, vamos dizer, oficial, nós não temos promessas, não temos aparições, nós não temos, vamos dizer, uma regra, quantas quartas-feiras, isso tudo vem na demanda de quando realmente for oficializada, mas no coração da gente a gente pode reparar o coração de São José, por exemplo. Eu reparo toda primeira quarta-feira, em vista da paternidade, dos pais que não são bons pais, das crianças que não nascem já, que ele é o protetor, foi o grande protetor do menino Jesus. Então, tem muitas inspirações que podemos fazer. Mas, para poder entender o culto do coração a São José, teremos que entender quem é São José. E São José é aquele que guardou tudo no seu coração e fez silêncio. Apesar do Evangelho falar que Maria guardava tudo no seu coração, não tem como a gente não pensar que São José, no seu silêncio, também não guardou tudo no coração. Aquele homem que recebia o anjo em seus sonhos, o mensageiro de Deus. Imagine, ele recebeu mensagens e os próprios anjos estão abaixo. Jesus Cristo obedecia a São José. Os anjos dizem que se envergonham, porque os anjos só vêm para contemplar Deus e trazer, vamos dizer, mensagens. Então, São José conservava tudo no seu coração, os acontecimentos do seu filho, e ele vivia também sem compreender, como nós, muitas vezes, sem compreender plenamente o mistério em que nele se encerrava. Ele também caminhava, muitas vezes, na penumbra da fé. Vejam que, quando São José estava angustiado no primeiro sonho, que o anjo vem e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, como ele estava angustiado. E muitas vezes nós também temos essas angústias, não temos respostas, estamos no escuro, estamos no silêncio de Deus. Então, o coração de São José também vem nos trazer essa confiança, o abandono de Deus como ele viveu. Um homem sábio, um homem prudentíssimo, um homem da fidelidade de Deus. E vai ser fiel aos seus filhos através do seu coração. Então, São José é aquele homem cujo coração tinha como Jesus o seu maior tesouro. E o próprio Jesus, porque quando nas Escrituras Jesus fala, é próprio Deus que fala. Jesus diz, lá em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, qual era o maior tesouro de São José? Jesus e Maria. São José é aquele que o Papa Francisco dedicou o ano especial, em 2021, pela primeira vez em 2000 anos. O Papa Francisco instituiu o ano de 2021 como um ano especial de São José e nos provocou, porque o Papa Francisco foi o Papa que provocou esse movimento, porque quando ele instituiu o ano de São José, em 2021, no dia 8 de dezembro de 2020, ele nos traz um documento, que é uma carta apostólica, que se chama Patris Corde, Coração de Pai. E essa carta, que é muito acessível, as senhoras, as mães, podem ter acesso pela internet, mas também temos aqui a Patris Corde para ler, né? Quem desejar, vende na Paulus, na Paulinas. E o Papa Francisco nos começa assim nesse documento: com um coração de pai, assim José amou a Jesus. Então, o coração de São José é um coração paternal, um coração esponsal. E por que esponsal? Porque José, São José,
foi o pai de Jesus, pai adotivo, como a igreja costuma chamar, de forma, né, vamos dizer assim, foi o termo que a igreja entendeu. Eu gosto muito do termo pai escolhido, mas a igreja realmente usa o termo pai adotivo de Jesus, e é o esposo, foi o esposo da Virgem Maria. Então, essas duas dignidades são que trazem, diz Leão 13, nos diz que o fato dele ser o pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria, é de onde deriva a grandeza, a graça, a santidade e glória de São José. Então, seu coração é um coração paternal, é um coração esponsal. Não teve um casamento carnal, mas teve um casamento virginal, válido. Então, lá atrás, na patrística, Santo Agostinho teve que provar que o casamento de São José e Nossa Senhora foi válido. Então, veja como a igreja demora, muitas vezes, a prudência, mas o Espírito Santo é quem rege. E assim, não tem como nós não vermos que o Espírito Santo tem regido para o coração de São José, um coração casto, um coração castíssimo. Nem sei se vão utilizar o termo castíssimo, puríssimo, enfim. O que importa é o culto ao coração de São José. E a gente estabeleceu, nós não, na verdade, a nomenclatura castíssimo, porque vemos que na Santa Missa, quando fala na oração eucarística, a Virgem Maria e seu castíssimo esposo, nas adorações eucarísticas, lá nas fórmulas de adoração, e São José, seu castíssimo esposo. Então, é muito comum que a gente chame São José de castíssimo e seu coração castíssimo. E também, São José foi quem? Foi um homem como nós, leigo. Não, São José não fundou nenhuma congregação, ele com Nossa Senhora. Então, foi um esposo, um pai, um trabalhador. É um coração que trabalha o coração de São José. Ensinou o menino Jesus, ensinou a Jesus. O Filho de Deus trabalhou nesse mundo e foi ensinado na mesma profissão de carpinteiro de São José. O coração de São José, ele foi um missionário. A grande missão dele, ser um ministro da salvação. Isso é uma das invocações da ladainha, ministro da salvação. Então, ele participou como Nossa Senhora, não da forma carnal, vamos dizer, o ventre de Nossa Senhora que trouxe Jesus, mas de outra forma, colaborou de forma intensa com o Verbo encarnado. E também, São José foi um peregrino. Então, é aquele coração que não sossega, é um coração que sempre quer evangelizar. Isso é a mãe do sacerdote. É aquele coração que não se sossega enquanto não vê seu sacerdote, seu filho espiritual bem. Ela peregrina em oração, peregrina indo de igreja para outra, peregrina trazendo outras mães. E São José, como nos diz o Evangelho, lá em Mateus 1,19, era um homem justo. Então, um coração justíssimo. Não essa justiça que a gente está acostumada, civil, jurídica. Homem justo no sentido de viver na vontade divina. E São José vivia no abandono e na vontade, nos 4 sonhos. O que vemos de São José? Aquele homem de prontidão. Recebia a mensagem, o mensageiro de Deus, e cumpria. Não media esforços. São José era um homem sem reservas. É um coração que amou sem reservas. E não é para menos que o nome de São José, Yosef, em hebraico, significa aquele que aumenta, o aumentador, aquele que acrescenta. Então, o coração de São José, quando ele está conosco, assim, quando está conosco o coração de São José, na verdade, já está conosco, o de Jesus e o de Maria. É aquele coração que vem para encher, né? É um coração de pai, como diz o Papa Francisco. E, a partir do momento que a gente conhece bem esse coração, claro que vai dar frutos. Vamos amar mais o coração de Jesus, vamos amar mais o coração de Maria, como falei. Como podemos reparar? Não existe uma reparação oficial. Não sei se serão 5 quartas-feiras, existe as 9 quartas-feiras já no passado da igreja, não sei se serão 7 quartas-feiras, mas o que importa o número, o que importa é a generosidade em doar, né? Nas primeiras quartas-feiras, doar o nosso amor. Assim como a gente deve salvaguardar as primeiras sextas-feiras do mês, os primeiros sábados do mês, a gente devia guardar, a gente como mãe espiritual deveria guardar. Também devemos guardar as primeiras quartas-feiras. E preparando essa live para falar do coração de São José, que tanto me emociona, porque de fato nós vemos que é um coração necessário, é um coração de pai necessário para essa paternidade que está tão fora da rota.
a masculinidade, as crianças que precisam de proteção. Meu Deus, como São José, o seu coração pode nos ajudar. E quando o honramos, o que podemos fazer quando honramos nas primeiras quartas-feiras? Dedicar mais tempo, ladainha, rezar o terço, especialmente os mistérios gozosos que falam muito de São José. E também, como eu voltando aqui, quando eu estava preparando essa live, eu me dei conta que o Espírito Santo, ele veio, né, numa família, e ele sempre gosta de estar entre Maria e José. Quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, só em ouvir as palavras, olha o que Santa Isabel diz, é o que a gente diz na Ave Maria, só em soar o ventre dela, ficou cheio do Espírito Santo. Imagine Nossa Senhora e São José convivendo 30 anos com o Verbo encarnado. Como o Espírito Santo habitou aqueles corações. E São Paulo nos diz em Romanos que a caridade de Deus foi derramada nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Então eram corações com muitas graças, com o Espírito Santo derramado. Coração de Maria, o coração de São José. E claro, não estou falando aqui do sagrado, porque já é uma coisa muito óbvia, que o Sagrado Coração é de onde emana toda a graça dos outros corações. É dali, o Sagrado Coração é a única fonte. Quem é o Sagrado Coração de Jesus? É o amor que veio da cruz. É o transpassado pela lança. É o sangue e água. Foi dali. Poderia ter vindo de tantos lugares, mas a Eucaristia e o batismo vieram do coração de Jesus. E a Santíssima Trindade, olha que graça, a Santíssima Trindade, em Jesus, Deus Filho, tem um coração humano. Então, isso olha, eu como cardiologista, como me alegro em saber que Jesus teve um miocárdio que batia, que pulsava. Então, teve um coração humano. O coração de Jesus está intrinsecamente ligado, então, com Nossa Senhora, pelo ventre materno, sangue do mesmo sangue, e por São José, por essa união hipostática que acabou havendo, porque São José foi convidado, foi um homem escolhido por Deus. E o Papa Francisco nos diz uma mensagem, não na Patris Corde, mas no dia da solenidade de São José, no ano de São José, ele nos deixou uma mensagem, que era o dia mundial de oração pelas vocações. Eu vi que o Papa Francisco nos diz, Deus vê o coração. E ele cita lá 1 Samuel, quando escolheu Davi. E em São José, o Papa Francisco nos diz, ele reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar vida no dia a dia. E São João Eudes, que já foi citado aí por Sandra, São João Eudes, que é um apóstolo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, mas poucos sabem que ele também amava o coração de São José. E tem uma frase aqui que eu trouxe para as senhoras, que é quase matemática, e só falta São João Eudes desenhar. E eu vou ler essa frase, que é belíssima, e para nos dizer que lá no século XVII, São João Eudes já falava do coração de São José. Não é nada novo, é algo antigo. Só que como São José vem e se esconde, foi assim toda a devoção a ele, a do coração não vai ser diferente. E não vai ser diferente de todo o andar que foi o de Jesus para ser proclamado, do de Maria, que não tem nem um século a memória dela instituída. Então, São João Eudes nos diz, abre aspas, depois de Deus, José é o primeiro objeto do amor da Santíssima Esposa. E ele tem a primazia em seu coração, pois Maria, pertencendo totalmente a José, como a esposa a seu esposo, o coração de Maria era todo de José. Portanto, é óbvio, olha, isso as palavras são Joelhos, não são minhas. Portanto, é óbvio que Jesus forma um único coração com Maria. Por isso, podemos dizer que Maria forma um único coração com José e, consequentemente, José forma um único coração com Jesus e com Maria. Então, São José, aquilo que eu falei, ele vem sempre para nos levar para o coração de Jesus e para o coração de Maria. Já estamos aí com 1 hora e gostaria de encerrar com uma frase, né? Antes de nós rezarmos, gostaria de encerrar com uma frase de São Francisco de Sales, doutor da igreja, também citado hoje, o fundador da Ordem da Visitação. De onde quem era da Ordem da Visitação? Santa Margarida Maria Alacoque. E olhe, São Francisco Eudes sempre falava muito de São José.
levava consigo um breviário com a ladainha de São José, uma ladainha antiga, mas ele tinha um grande amor a São José, e olha o que ele disse: São José é o santo do meu coração, pai de minha vida e de meu amor. Então, amar o coração de São José é uma necessidade para esses tempos. Em Fátima, também falado, já hoje aqui, porque não tem como falar do Imaculado Coração de Maria e não falar de Fátima. Nas aparições de Fátima, do Milagre do Sol, a última aparição, dia 13 de outubro de 1917, São José vem com o menino Jesus no colo e abençoa o mundo por 3 vezes, fazendo o sinal da cruz. O que quer dizer isso? Os teólogos, né, os estudiosos, tanto de Mariologia como de Josefologia, porque São José também tem sua teologia, nos dizem que o coração de São José é quem vai preparar o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E quem quis isso foi Deus, é a Santíssima Trindade. Nossa Senhora também deseja muito, em várias aparições a santos, em várias frases, Nossa Senhora deseja que seus filhos amem a São José. Muitas vezes ela chega a dizer: depois de Jesus, São José é caríssimo para mim. Então, convido, encerrando aqui, antes de nós rezarmos, para que assine. Não só assine a petição, seja um apóstolo, assine a petição, compartilhe, seja inconveniente até, insista, porque São José ele não desistiu em nenhum momento. Os Sagrados Corações, na verdade, não desistiram. Então, nós não devemos desistir. A nossa missão é ir para o céu e levar os nossos para o céu. E como os sacerdotes também, né? São José, pai dos sacerdotes, porque Jesus foi o sumo e eterno sacerdote. Nossa Senhora tem os sacerdotes como filhos prediletos. Então, quando imitamos José e Maria no cuidado dos sacerdotes, a gente pode fazer isso também, sendo pai, então temos que imitar José e Maria.